Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gida Trinco. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje estou fazendo aqui algo diferente. Eu vou falar sobre os piores livros que eu li em 2025. Livros que, assim, cada experiência é uma experiência, gente. Não estou julgando ninguém, falando que ninguém é talentoso, falando que essas pessoas não têm qualidade literária nenhuma. É só o pior que eu li neste ano mesmo. Não tô falando que, assim... Ai, falar que é ruim, falar que é bom, vocês sabem como essas coisas são relativas. Pra mim não foram boas leituras, a maioria eu achei ruim mesmo, mas alguns eu até vejo uma qualidade, não vou negar não. Não é como se tudo fosse descartável, como se tudo tivesse que ser refeito do zero. Mas vamos começar, tá em ordem alfabética. A gente também vai ter 7 piores livros do ano e uma menção desonrosa dessa vez. Então vamos começar com o primeiro livro, que foi uma decepção. Isso também vai estar muito neste vídeo, gente. Livros que foram com uma expectativa alta, assim, não necessariamente alta, mas livros que eu esperava alguma coisa e que aí eu notei que realmente degringolou o negócio. O primeiro livro é o Búfalos Selvagens, da Ana Paula Maia, livro de uma trilogia, o terceiro livro dessa trilogia, que é a trilogia dos mortos, eu acho, uma coisa assim. E a Ana Paula Maia, eu amo livros dela, eu acho que ela é uma autora foda, mas esse livro, eu fiquei tão perdido no que estava acontecendo. Ele vai continuar a contar a história do Edgar Wilson, ele vai ter várias profissões não muito usuais, ele vai estar ali num momento trabalhando numas estradas, ele vai recolher as carcaças dos animais. E neste livro especificamente, ele vai começar a cuidar de uma criação de búfalos com outros amigos dele, incluindo um padre. E nesse livro a gente vai ter um circo também, que vai estar nesse meio do nada, é um lugar muito abandonado, mas vai ter um circo que vai ter uma questão religiosa, vai ter uma questão mística, vai ter uma coisa fantástica nesse circo também. E foi um livro muito difícil de eu entender por que tantas ideias foram trazidas de uma vez. É um livro que ele de repente acaba, porque era muita coisa para amarrar, era muita coisa para combinar, e eu acho que ele foi feito não na pressa, mas o livro é apressado. Não tô falando do processo de escrita, mas tô falando do ritmo mesmo. Eventualmente acontecem coisas que, assim, a escrita dela é ruim, da Ana Paula? Não. Mas a estruturação desse negócio fez ser muito difícil de entender o que estava acontecendo, e é isso. Não tem como não falar desse livro nesse Piores do Ano, porque foi muito triste, porque o primeiro livro da trilogia eu amei, que é o Enterre Seus Mortos. O segundo livro, que eu já esqueci até o nome, eu achei já estava decaindo, e esse aqui foi para chegar e explodir tudo. Não deu certo, achei muito ruim mesmo, Deus abençoe. O segundo livro é o Casas Estranhas, do Ketsu, um livro de literatura japonesa e de horror, que eu falei, nossa, isso aqui é a minha cara, isso aqui tá fazendo um sucesso no Brasil, fiquei feliz de saber que isso estava alcançando um público maior, mas quando eu fui ver, a ideia era boa, mas a execução era muito ruim. Eu gostei muito da proposta do livro de pegar maquetes, é ótimo, de pegar as plantas das casas e criar um mistério a partir disso, porque eram plantas que tinham, sei lá, uma janela mal posicionada, ou uma passagem que não dava para lugar nenhum, ou um cômodo que não tinha como entrar ou sair. Então essas coisas eram muito curiosas e estavam ligadas ao assassinato. Eu acho que, assim, o livro é muito rápido ele criar teorias da conspiração. É um livro que tenta te convencer de que você deveria estar com medo, mas isso é muito ruim, gente. O medo tem que ser algo construído, você tem que ficar com essa dúvida, será que é perigoso ou não? Nossa, que coisa horrorosa. Isso tem que ser mostrado, isso tem que ser aos poucos, ou no mínimo, se for impactante, que seja um impacto real. Mas esse livro, ele estava tentando forçar o negócio e não deu certo. Foi um livro que realmente eu gostei muito de xingar ele, porque... nossa, é muito absurdo, gente. Vocês não estão entendendo o nível da conspiração. É chapéu de alumínio na cabeça, é gravíssimo. Isso aqui é psiquiátrico, sabe? É um negócio que, honestamente, não deu pra engolir. E saiu o livro 2, e saiu o Casas Estranhas 2, e você acredita que o trouxa aqui tá questionando se leu? Não, mas não, eu não tenho tempo pra isso.
e espero que você também não leia o Casas Estranhas. Existe um outro livro do Ukietsu que dizem que é melhor, que se chama Imagens Estranhas. Se você quiser se arriscar, sugiro você se arriscar pelo menos em outra coisa. Mas o Casas Estranhas, pelo amor de Deus, gente, achei muito fraco, fiquei decepcionadíssimo. O terceiro livro é um queridinho de muita gente, então eu vou estar insultando algumas pessoas, talvez, pessoas que levarem... Assim, se você quiser levar isso pro pessoal, honestamente, sinto muito. Mas Coisa de Rico foi um livro que eu não consegui gostar, o livro do Michel Conforado. Eu achei ele muito raso no quesito teórico. Ele é a adaptação de uma tese de doutorado que vai vir ali numa literatura, sei lá, tá escrito num livro. Eu nem sei dizer se é literatura ou não, eu diria que não. Mas eu acho que ele perde muito do arcabouço teórico. Eu acho que ele embasa muito pouco o que ele traz. Eu acredito que existem ali alguns conceitos, mas eu acho muito fraco. Eu acho que a tese por trás do que é coisa de rico, ou como os ricos não se enxergam como ricos, eu acho mal justificado. Parece que o livro tá focando nas coisas erradas. O humor do livro eu não gosto. Não gosto de como ele não consegue ser debochado, mas eu sei que não é para todo mundo. E eu também acredito que o livro não vai falar muito bem da desigualdade no Brasil, como se fosse algo seríssimo. Eu acho que ele vai tratar justamente sobre como a exploração acontece sem falar que é uma exploração. Eu acho que ele não tem essa proposta, mas ao mesmo tempo parece que ele desvia disso, de tão inevitável que era falar sobre, parece que ele está desviando do assunto. Então, essa é a minha visão. Não consegui gostar, sei que muita gente adorou, então fica esse convite para você ter a sua opinião também. Esse, ao contrário de outros, eu acho que é melhor as pessoas lerem e discutirem sobre, mas eu gostar, não gostei não. O quarto livro é uma surpresa porque eu não fiz resenha aqui no canal. Eu li o livro que se chama Como Arruinar um Casamento, da Alison Speck. Ele é um romance que vai ser sobre uma querida que ela vai estar num momento muito depressivo da vida dela. Ela vai estar cogitando tirar a própria vida. Ela escolhe ir para um hotel para fazer isso. E aí ela descobre, sem querer, que ela está no meio de uma cerimônia de casamento, tipo um final de semana de casamento. E ali ela vai encontrar com a noiva e a noiva vai descobrir o plano dela e vai falar: você não vai fazer isso durante o meu casamento. E aí essa querida vai requestionar a vida dela, as duas vão ter um contato ali. A premissa, não sei se eu gosto tanto, mas poderia dar certo. Só que, gente, que livro cansativo. Esse livro deu briga no clube do livro das meninas, das minhas amigas do colégio. Eu ia falar sobre ele no canal, mas eu achei tão ruim, mas tão ruim, que eu preferi não falar. Eu acho que ele tem umas reflexões interessantes sobre a vida, mas é tão pouco comparado ao que eu achei ele chato. Eu tava exausto. Sabe quando você acaba o livro e você tá assim: nossa, que bênção que isso acabou, que eu não tenho que ler mais uma página disso, porque eu acho que é superficial, na minha visão. Eu acho que, no geral, é um livro que tende ao superficial, e eu digo isso tendo tido contato com pessoas com ideações, então esse tema não é tão simples assim. E além disso, eu acho que é um livro que tem um humor estadunidense, sabe? Esse povo que é meio... como é que chama? American Pie, sabe? Eu senti um pouco esse tipo de humor. Achei a tradução péssima no sentido... Assim, não a tradução, mas era um livro que não tinha como traduzir e ficar bom. De tão chatinho que ele é. Ai, que saco. Eu já cansei de falar dele também. Vamos pro próximo. O quinto livro é O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Um livro que não estaria nessa lista se não fosse pela expectativa criada, talvez. Eu acho que, assim... É um livro de estreia decente. Eu não acho que ele é de todo ruim, mas é aquela coisa. É um autor estreante que ainda não tem uma identidade literária muito bem construída, muito bem delineada. E tudo bem, gente. Eu não acho que ninguém é obrigado a começar a escrever e logo de cara já conseguir fazer algo que eu acredito ser bom ou não. Assim, não que minha opinião valha tanto, mas as pessoas têm que começar de algum lugar. E eu não acho que é um mau lugar para começar. Mas o livro ser divulgado como a maior coisa da literatura brasileira contemporânea, como se fosse assim: nossa, temos que prestar atenção no Raul, olha para o que ele está escrevendo. É injusto com ele, especialmente, mas com todo mundo também. E segundo, o que me faz colocar o livro nos piores do ano é:
eu sinto que eu já li esse livro várias vezes. Eu sinto que ele não trouxe nada de inovador no jeito que ele aborda as coisas, no jeito que ele vai ambientar esse universo. As personagens eu não sinto que são bem desenvolvidas. Eu sinto que a história não é inovadora. Eu sinto que eu já li esse livro muitas vezes antes de ler ele. Eu já tinha lido ele antes de começar. Foi essa a minha impressão. Ele tenta variar alguma coisa na estrutura? Tenta. É diferente? Um pouco. Valeu a pena? Talvez, assim, tá tendo o sucesso que tá tendo. Eu gostei? Não. Sexto livro da lista é o Setembro Negro, do Sandro Veronese. Ironicamente, assim, se alguém me falasse ano passado, depois que eu li o Colibri, que este ano teria um livro no Piores do Ano do Sandro, eu ficaria muito surpreso, porque eu gostei muito do Colibri. Ano passado foi uma das melhores leituras do meu ano, exceto o final do livro. Mas, de resto, eu acho que o Sandro escreve muito bem. Só que o Setembro Negro foi muito um tiro no pé, porque é um personagem que eu particularmente não gostei tanto do personagem, mas, de qualquer forma, ele promete muito que o que aconteceu na vida dele é um trauma imensurável, que ele não conseguiu superar. E fica o livro todo falando, nossa, vocês vão ver quando eu falar, vocês não vão acreditar, nada. E não chega em nada. Eu acho que é um livro que promete e não entrega. Eu acho que dava pra desviar disso muito fácil. Ironicamente, o final do livro é a parte que eu mais gosto, não só porque acaba, mas porque traz uma reflexão interessante. Só que assim, é bem escrito, eu gosto da escrita do Sandro, só que, nossa, foi conduzido tão mal esse livro que tá aqui no Piores do Ano. O último livro da lista, antes da menção desonrosa, é o Vira-Lata de Raça, do Ney Matogrosso, com o Ramon Melo. Assim, o Ramon que organizou o livro, o Ney deu as entrevistas, mas eu achei uma ideia muito... Eu não fiz resenha dele, inclusive, caso você esteja se perguntando, mas eu achei o livro muito mal editado. Eu fiquei de cara porque as entrevistas com o Ney são interessantes? São. Mas tem muita coisa repetida. Eu fiquei de cara, gente. Tem páginas que o Ney fala 3 vezes a mesma coisa. E qual que foi a ideia por trás da decisão de manter tudo? Como que você pega parece um arquivo bruto colocado num livro. Eu fiquei, gente, que decisão foi essa? Achei muito absurdo. Eu acho a vida do Ney interessantíssima, mas foi um livro que ele não se repetia só nos capítulos. Existiam partes dele que pareciam o Ney falando a mesma coisa. E eu fiquei, gente, esse livro não vai acabar. Ele não vai acabar porque é a mesma história sendo contada de novo. E eu entendo que o tempo é cíclico, que, sei lá, as coisas se repetem mesmo. Mas na hora de fazer um livro, gente, eu achei uma péssima decisão você não tirar umas coisas. Parecia um livro cheio de rebarba. Nossa, eu achei péssimo de ler. E tô doido pra ler outra biografia do Ney que não seja essa, porque essa foi difícil de engolir. Fiquei muito chateado e assim... se você for fazer uma biografia, você pega as entrevistas e eu sugiro para você editar as coisas depois, selecionar melhor as informações para o leitor não ter que ver a mesma informação 3 vezes numa mesma página. Eu te faço esse pedido. E a menção desonrosa de hoje é o livro A Contagem dos Sonhos, da Chimamanda Ngozi Adichie, um livro que foi difícil de ler porque ele é muito longo. Eu acho que ele é meio mal resolvido também. É um livro estranho, que não se encaixa muito bem. Eu não queria estar trazendo ele porque é uma autora que eu gosto muito. Meio Sol Amarelo é realmente um dos livros da minha vida, mas A Contagem dos Sonhos é uma versão da Chimamanda que tá ali em volta de uma briga. Se você quiser entender melhor o conflito que eu tô falando sobre, você pode assistir a resenha que eu explico melhor do que aconteceu antes desse livro vir, e eu acho que isso influenciou muito o livro. Eu acho que ela podia muito ter esquecido essas coisas ou trabalhado em outros lugares, mas ela trouxe para a literatura dela e realmente achei mal trabalhado, as personagens são chatas. Tirando assim, tem coisa boa, mas a Chimamanda, tal qual o Sandro Veronese, escreve muito bem, mas eu não sei se sempre consegue contar a história bem. Isso é difícil, isso me chateou, e A Contagem dos Sonhos foi desafiador. Ele tá aqui como menção honrosa porque foi muito difícil conseguir ler o livro todo e não ficar sentindo que estava se arrastando, mas infelizmente foi o caso. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Não foi um vídeo muito agradável de fazer. E fica o recado de que, assim, se você tá na literatura, se você tá nesse meio, leia mais e escreva mais, se você é escritor, sei lá. Essa é a ideia. Eu acho que o problema não é qualidade ou, assim, se é bom, se é ruim, mas
vamos produzir mais e vamos consumir mais e com mais cuidado, ter uma curadoria melhor, talvez, ou ter mais diversidade nas nossas leituras, bibliodiversidade. Eu acho que o caminho não é, tipo, eu não tô fazendo um vídeo falando mal só por falar mal. Eu acho que é para mostrar que ter critérios não é ruim e ler de tudo também tem algum valor. Eu defendo isso. E é isso, gente. Muito obrigado quem ficou até aqui. Muito obrigado por apoiar o Gira Trinco. Fica esse convite para você curtir o vídeo, para você comentar aqui. Um abraço e um beijo para vocês e até o próximo vídeo.